O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então é sempre bom e agradável a Deus que nós diariamente nos reunamos, ao redor da mesa da palavra e da comunhão eucarística, porque realmente sem esta palavra e sem esta comunhão seria muito mais difícil a gente sobreviver, tanto espiritualmente como humanamente falando. A palavra de Deus e a comunhão são fontes inesgotáveis de força para o ser humano. Se o mundo de hoje está do jeito que está, é porque as pessoas abandonaram a palavra de Deus e a sagrada comunhão. As pessoas estão morrendo. Algumas já estão mortas e outras estão morrendo por conta deste afastamento daquilo que Deus deixou como alimento para nós. Estamos aí vendo com os próprios olhos e ouvindo com os próprios ouvidos, a queixa, a reclamação da maioria das pessoas que já não sabem mais conduzir a própria vida. Elas estão perdidas. A maioria delas não sabem para onde estão indo, o que vieram fazer e para que elas existem. Elas estão de fato perdidas, estão sem razão de viver. E uma boa parte dessas pessoas que supostamente teriam razão para viver, elas colocam a razão de viver nas coisas materiais, nas coisas que passam transitórias. Quando não são nas coisas que passam transitórias, são nas pessoas que passam e também são transitórias. E por isso, uma crise na humanidade, uma crise que a gente chama de existencial. Não sabe quem eu sou e para que eu vim neste mundo. E aí, qualquer coisa serve. E quando a gente diz que qualquer coisa serve, é porque nada serve. Quando você vê alguém dizendo que qualquer coisa serve, é porque nada serve. A verdade é essa. Então nós que somos cristãos, nós que temos a oportunidade de escutar a palavra de Deus diariamente, nós que temos a oportunidade não só de escutar, mas também a graça de pô-la em prática diariamente no nosso dia a dia, nós somos pessoas privilegiadas
no sentido de que nós todos os dias temos realmente esta oportunidade de recomeçar de forma correta, né? É algo tão interessante que, se nós formos observarmos como é simples, né? E como seria simples, parece que existe algo realmente, parece não, realmente existe algo diabólico entre nós e Deus, né? Bastaria que as pessoas lessem as Sagradas Escrituras e a meditassem no coração para que a vida pudesse ganhar sentido. E, no entanto, as pessoas, elas não têm tempo, né? Elas não querem ter tempo. Elas não fazem questão de ter tempo para poder lerem as Sagradas Escrituras e, a partir das Sagradas Escrituras, conduzir a própria história e a própria vida, né? Então, nós precisamos ficar atentos a isso. A fonte primária, olha aí, ó, a fonte primária, primeira, de cura e de libertação será sempre a palavra, né? A cura e a libertação é uma resposta concreta de quem ouviu e acreditou, né? Se você ouve e acredita, o milagre acontece. Se você ouve e acredita, a cura acontece. Se você ouve e acredita, a libertação acontece. É um exercício, meus irmãos, de fé. É um exercício. Crer é um exercício de fé. E nós precisamos exercer de fato, né? Nós precisamos exercer de fato esta fé, né? Porém, nós temos que ter consciência que é gradativo, né? Que é crescente. À medida que eu vou exercitando a minha fé, com mais fé eu tenho, mais fé eu me torno. Hoje a gente viu, né, isso concretamente neste texto bíblico da leitura do livro do Gênesis, aonde nós observamos que Abraão, né, ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra de Deus, acreditou, né, acreditou que é a voz de Deus e obedeceu a ordem de Deus, mesmo que a ordem de Deus, né, estivesse indo contrário à sua vontade. Olha aí, gente. A voz de Deus que está contrária à minha vontade. Abraão, pega o seu filho que você tanto ama e sacrifica. Abraão pega aquilo que você tem de mais valor na sua vida e sacrifica. Sacrifica por mim e para mim, né? Nós não devemos sacrificar nada que não seja para Deus, né? Qualquer sacrifício que nós formos fazer tem que ter como fim Deus, né? É Deus que é realmente, né, o objeto, né? Não o objeto, mas Deus é o fim de todo sacrifício. Deus é o fim de todo sacrifício. Se não for assim, você vai cair no pecado da idolatria, né? O pecado da idolatria é quando nós colocamos os nossos sacrifícios como fim último às pessoas, né? Lembro muito bem quando eu namorava com ela, que eu ia na casa dela 2, 3 vezes no dia. Eu morava na praça, né, no centro da cidade, e ela morava na cidade alta, lá, mais distante, assim. Então, eu tinha que subir, né? Obviamente, tinha que subir e tinha que descer. Então, você imagina o sacrifício que eu não fazia, né? Para ir na casa de Hélia e voltar para minha casa todos os dias
3 vezes ao dia aproximadamente. E isso por conta, né, de um sentimento de gostar, né, de amar a pessoa. Então, eu me sacrifiquei, lógico que é um sacrifício, você ter que sair de sua casa, andar aproximadamente, sei lá, 1 quilômetro, mais ou menos 1 quilômetro em linha reta, né? E 1 quilômetro aí, 1 quilômetro para voltar, 2 quilômetros. 3 vezes ao dia, 6 quilômetros. Para ver uma pessoa que você gosta, que você ama. Né? O que nós não devemos fazer por Deus? Qual é o sacrifício que nós não devemos fazer por Deus? No entanto, muitas vezes Deus está aqui conosco e nós passamos despercebido, né? Nós não vemos, não queremos estar com Ele. É um sacrifício para nós, às vezes, estar com Ele. Então, Abraão é de fato uma prefiguração. Essa história, meus irmãos, é de fato uma grande prefiguração daquilo que vai acontecer com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não é à toa que o texto bíblico diz que Isaac carrega a lenha no ombro, prefigurando o próprio Cristo que carregaria o madeiro também no ombro, né? Não é à toa que é o pai de Abraão, o pai de Isaac, Abraão, que está oferecendo o filho, porque também é a prefiguração de um Deus Pai que oferece o seu único filho, Jesus Cristo, para a salvação da humanidade. Então, a história nada mais é do que uma prefiguração daquilo que vai ser a eternidade, daquilo que vai ser o projeto final de salvação. Se nós lermos as Sagradas Escrituras várias vezes e durante em várias histórias, em vários textos bíblicos, nós vamos ter uma grande surpresa, porque em várias circunstâncias vai parecer que é uma prefiguração da nossa vida, uma prefiguração da nossa história, de homens e de mulheres que muitas vezes se encontravam afastados de Deus e por conta da sua misericórdia se encontraram com Ele. É uma prefiguração. Quantas Madalenas nós não conhecemos, quantos Isaques nós não conhecemos, quantos homens paralíticos como esse nós não conhecemos, que ao encontrar com Jesus teve realmente a vida transformada, né? Ao escutar a voz do Senhor, ao obedecer à ordem de Deus, tiveram a vida transformada. Eis a solução da nossa vida, é realmente escutar esta voz que ressoa diariamente e que está sendo abafada pelo barulho do mundo, pelas festas, né? Pelas coisas que dão prazer à nossa carne, e uma vez dando prazer à nossa carne, a nossa mente não raciocina que tudo vai passar e que este prazer é realmente insignificante em relação àquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos nos posicionar, eu e você, nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus tem para oferecer para nós. Termos coragem e crer que mesmo que seja contra a minha vontade, o fim da história realmente vai ser aquilo que Deus está determinado. Não mate esse menino. Quando Abraão colocou o menino na lenha, uma coisa interessante, não sei se vocês perceberam no texto, que quando Abraão está lá no pé do morro lá, né? Antes de subir no morro, até perto do morro, ele foi acompanhado dos seus empregados, e quando chegou no pé do morro ali, né, no início da subida lá do Monte Moriá, ele fala para os servidores assim, ó, vocês esperam aqui, porque nós, olha aí, nós estamos indo adorar ao Deus, e assim que nós terminarmos, nós voltaremos. Ué, se Abraão está indo
sacrificar o filho, como é que nós voltaremos? Se Deus pediu para ele, olha, sobe lá e sacrifica o seu filho, né? Sacrifica o seu filho, como é que nós voltaremos? Né? Que fé é essa de Abraão que tem convicção que ele ia voltar com o filho vivo? Né? Então, Abraão, no fundo, ao ouvir a voz de Deus, ele sabia o que Deus estava querendo. O que Deus estava querendo? Pôr à prova a fé de Abraão. Quando muitas vezes Deus põe à prova a nossa fé, né? Põe à prova a nossa fé. Nós não podemos vacilar. Deus não vai fazer nada, né? Deus não faz nada que esteja fora do projeto de salvação para a vida de alguém. Mesmo que a ordem de Deus seja contrária à minha vontade, repito, nós devemos executar, porque no fim desta ordem, se formos obedientes, nós presenciaremos o milagre de Deus. Você pode ter certeza disso. Deus não decepciona ninguém. Deus não é como nós. Então nós estamos vendo hoje, né, um exercício de fé, de um homem que realmente é um modelo de fé para nós. Um homem que pegou aquilo que de mais valioso ele tinha. Um homem que acreditou que Deus está acima de todas as coisas, até mesmo daquela pessoa que ele mais amava, daquela pessoa que ele sempre sonhou, né? Abraão sempre sonhou com um filho, né? Abraão passou praticamente a vida toda sonhando com aquele filho, e quando ele tem um filho, agora Deus o pede em sacrifício. No entanto, Abraão não hesita, né? No entanto, Abraão não duvida. No entanto, Abraão quer provar para Deus que ele tem um lugar realmente de destaque no coração, né? Abraão quer provar para Deus que realmente não existe nada e ninguém debaixo da terra que seja maior do que Deus. E no entanto, agora nós estamos vendo algo de extraordinário. Alguém que pega o que tem de mais valioso na vida e entrega para Deus. Toma, talvez seja isso que Deus esteja fazendo conosco. Talvez seja isso. Me dá o que você tem de mais valioso. O que é que você tem de mais valioso? O que é que você tem de tão valioso, né, que você está retendo? Né? Não, Senhor, eu estou disposto a dar a minha própria vida por amor a vós. Eu estou disposto a dar o que de melhor eu tenho. Enquanto nós estivermos dando migalha para Deus, nós jamais veremos o que Ele é capaz de fazer. Enquanto nós estivermos retendo as coisas, enquanto a gente estiver minguando as coisas, jamais nós vamos ver o milagre que Deus tem para realizar na nossa vida. Agora, uma vez que nós começamos a entregar para Deus tudo que temos, né? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a força, nós veremos sim o poder de Deus. Nós testemunharemos quem é Deus. Porque Deus é o Senhor do céu e da terra e Ele deve ocupar um lugar de destaque na nossa vida. Ninguém e nada pode ocupar o lugar de Deus. Esta é a verdade. Verdade universal e verdade como um princípio eterno. O que é um princípio eterno? Imutável. O princípio eterno é imutável, não muda. Deus em primeiro lugar. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, é impossível a nossa vida dar errada. É impossível, né? É impossível a nossa vida errada. E mesmo aquilo que der errado na nossa vida, nós vamos entender com clareza que não está dentro de um projeto de Deus para a minha salvação. Então não deu errado, deu certo. Por quê? Porque se algo que eu faço está dando errado, é porque não está dentro do projeto de Deus para a minha vida. E se não está dentro do projeto de Deus para a minha vida, eu só tenho a agradecer a Deus que me livra do perigo de perder a minha salvação, perder a minha alma. Muitas pessoas se entristecem profundamente, tranca de quarto, fica com princípio de depressão quando perde alguém ou algo. Essas pessoas ainda não entenderam que o sentido único da vida de um ser humano precisa ser Deus. O apego às coisas, o apego às pessoas tem destruído muitos corações, tem destruído
muitas famílias, tem destruído muitas almas. Muitas almas vão para o inferno por conta do apego às pessoas e às coisas. Não mendiguemos amor de ninguém e não mendiguemos amor de nada. Porque nós temos alguém que é capaz de saciar a nossa sede, né, e nos alimentar diariamente. Nós vemos aqui algo extraordinário. Porque o paralítico é apresentado ao Senhor. E, no entanto, o Senhor diz, olha, os seus pecados estão perdoados. Por que Jesus está dizendo isso? Porque o pecado daquele homem era barreira para a cura dele. O pecado dele. E provavelmente, com certeza, hora que ele foi colocado diante de Jesus, ele pensou, no seu interior ele deve ter pensado, não pode, como é que eu vou ser curado com tanto pecado que eu tenho? Como é que eu vou ser curado com a vida errada que eu tinha? Como é que eu vou ser curado? Como é que eu vou ser livre com tanto erro que eu cometi na vida? E é óbvio que Deus, conhecendo os pensamentos, olhou para aquele homem e falou assim, os seus pecados estão perdoados. A barreira que existia para a sua libertação, a barreira que existia para a sua cura, eu estou arrancando, eu estou tirando. A única pessoa que é capaz de tirar pecado é nosso Senhor Jesus Cristo. A única pessoa que é capaz de arrancar nós de uma vida errada, essa é nosso Senhor Jesus Cristo. A única pessoa capaz de colocar na nossa consciência que as coisas erradas que nós fazemos, nós temos que arrepender, com certeza, né? Aquele paralítico naquele dia, quando ouviu, os seus pecados estão perdoados, ele caiu num profundo arrependimento. Falou, meu Deus, eu não sou merecedor, né? Eu não sou merecedor de tamanha graça, né? Com tanto erro que eu cometi, com tanto pecado que eu tenho, né? Estou encontrando um homem Deus que está me perdoando. Os seus pecados estão perdoados. Por isso, meus irmãos, digo para vocês sem medo de errar. Eu vou dizer aqui uma verdade. Nenhum processo verdadeiro de cura e de libertação acontece sem passar pelo arrependimento. Né? Se você não está arrependido pelas coisas erradas que você fez, dificilmente você vai ser curado. Dificilmente você vai ser curado. Dificilmente. Se você não tem consciência do estrago que você fez na sua própria vida e na vida dos outros, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque essa falta de arrependimento, essa noção que você não tem da gravidade do problema, vai ser uma barreira para que Deus possa transformar a sua vida. Nós temos que ter consciência, né? Esses dias atrás eu falava sobre isso, quando nós fazíamos a leitura de Pedro, que negou Jesus, e diante da negação, ele chorou, né? Quando ele viu Jesus sendo preso, a empregada indagou ele por 3 vezes, ele negou Cristo por 3 vezes, e na terceira vez o galo cantou, e ele lembrou, né? Ele se lembrou de Jesus falando, antes que o galo cante, tu vás me trair 3 vezes. E quando ele lembrou, ele caiu num profundo arrependimento, começou a chorar. E aí a história diz que no fim da vida de Pedro tinha os 2 lados do rosto, né, as bochechas manchadas. Tinha as 2 bochechas manchadas por conta de toda vez que o galo cantava, ele lembrava do que tinha feito com Jesus, tinha negado o Senhor. E nesse dia que eu estava falando sobre isso, pela primeira vez, eu me senti assim, realmente, assim, meu Deus, eu não me arrependi de nada. Eu não me arrependi de nada, Senhor. Porque se Pedro, ao escutar um galo cantar, lembra do que ele fez com Jesus negando e chora todas as vezes, eu não deveria também fazer isso quando eu passasse na frente de um boteco? Local onde eu bebia, onde eu prostituía?
Será que eu não deveria também chorar todas as vezes que eu passasse na frente de um bar? Porque eu me lembro das desgraças que eu cometi desses bares. Meu Deus, eu preciso me arrepender, Senhor. Eu preciso me arrepender para que o Senhor realize um grande milagre na minha vida. Milagre de mudança, de poder, de graça na minha vida. Olha, meus irmãos, vamos fazer memória de quantas desgraças nós cometemos na vida, na nossa própria vida e na vida dos nossos. Quantas noites mal dormidas nossas mães e pais passaram. Olha quanta humilhação a nossa família passou por conta de algo que nós fazíamos e não tínhamos noção da gravidade. Uma vida egoísta que só pensava em curtir. O importante é curtir, velho. Né? Que não estava nem aí com ninguém. Enquanto eu curtia, enquanto eu zoava, a minha vida e a vida da minha família, das pessoas que eu amava e que me amavam, estão sendo destruídas. Se nós não arrependermos disso, dificilmente nós participaremos dos milagres que Deus tem para a nossa vida. E se você não se arrependeu, eu vou te dar um conselho. Faça como Santo Afonso Maria de Ligório. Né? Se você não se arrependeu, peça a Deus a graça de se arrepender. O arrependimento é uma graça de Deus. O arrependimento é uma graça de Deus. Se o seu coração não doer pelos erros que você comete, né? Ou pelos erros que você cometeu e pelos erros que nós cometemos, se o seu coração não doer, realmente é porque você ainda está com esse coração endurecido como pedra. Senhor, tirai esse coração de pedra e colocar no meu coração um coração de carne, para que eu tenha consciência da desgraça que eu estava cometendo na minha vida e na vida dos outros. Eu estava sendo um objeto de destruição nas mãos de Satanás. Satanás me tinha como um objeto de destruição. Satanás usava você como uma ferramenta de destruição. Satanás nos usava como um objeto de destruição. Porém, o Deus da vida, transforma todas as coisas. E este mesmo objeto que quebra uma parede, destrói uma parede, serve também para pregar um prego nessa mesma parede e colocar um quadro para ficar mais bonita. Então nós precisamos realmente ter consciência que nós precisamos ser, a partir de hoje, esses instrumentos poderosos na mão de Deus de reconstrução. Existe um tempo, e o tempo é agora. Que alegria, né? Olha, que alegria, meus irmãos, não deve ser para uma mãe e para um pai, para as pessoas que nos amam, nos ver bem. Que alegria não deve ser para as pessoas quando nos olha, quando olha nos nossos olhos, quando vê a nossa aparência mudada, quando vê a nossa conversa mudada, quando vê o nosso vocabulário mudado. As pessoas crêem em Deus, né? Crê em Deus. E por isso Jesus está falando o que é mais fácil. Eu dizer os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda, pega a sua maca e vai para casa. O que é mais fácil? Uma coisa é eu dizer os seus pecados estão perdoados e não ter a compreensão do que Deus está falando. Porque está falando no âmbito espiritual. Como as pessoas não entendem as palavras do Cristo, que fala no âmbito espiritual, agora ele fala de forma tal que as pessoas compreendam o que ele quer dizer. Então, já que vocês não entenderam, eu vou dizer, levanta
e anda, porque o que impede o homem de caminhar é o pecado. O que impede o homem de caminhar é o pecado. Meu irmão, o que impede o homem de caminhar é o pecado. Então nós devemos sair do pecado. Sai do pecado. Sair do pecado é se arrepender profundamente. Sair do pecado é ter consciência do mal que ele causa para a nossa vida. Sair do pecado é lutar diariamente, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, todos os segundos, para que isso não aconteça novamente. E se caso acontecer, nós nos arrependeremos sim, profundamente, com uma dor no coração, com uma dor na alma, com uma contrição perfeita, a ponto de dizer: Senhor, Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Não me deixe nessa situação por muito tempo. Não me deixe nessa situação por muito tempo. Me tirai dessa circunstância. Tira-me, Senhor. Tira-me, Senhor, dessa circunstância. Então, o que impede o homem de caminhar é o pecado. Então, nós estamos vendo aí, uma sequência de situações que impede o homem de ser realmente a imagem e semelhança de Deus. Anteontem, a tempestade, ontem, o demônio e hoje, a paralisia. Todas essas circunstâncias impedem o homem de se tornar a imagem e semelhança de Deus. A tempestade representa as tribulações, os problemas, as confusões, tudo que acontece na nossa vida. O diabo é aquele que veio para destruir, matar e roubar. E agora a paralisia. Tudo isso é acompanhado pelo pecado. Tudo isso. O medo que os discípulos tiveram da tempestade é por conta do pecado. Então nós precisamos sim colocar diante de Deus a nossa vida e pedir a Deus: Senhor, aumentai a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. É isso que Deus quer que a gente faça. Senhor, aumenta a nossa fé. Que nós possamos sair daqui hoje com uma fé aumentada. Uma fé aumentada significa um coração contrito e arrependido, disposto a recomeçar. Disposto a recomeçar, meus irmãos. Nós não estamos falando aqui de ao contrário do arrependimento, né? Esqueci a palavra agora. Nós não estamos falando aqui de remorso. O remorso faz com que a pessoa pare. O remorso faz com que a pessoa fique parada, morta, com vontade de morrer. Isso é remorso. Arrependimento faz você movimentar. Arrependimento faz você andar. Arrependimento faz você começar. Né? O remorso te paralisa. Né? O remorso paralisa. Provavelmente, esse paralítico tinha remorso dos erros que ele tinha cometido, dos pecados que ele tinha cometido. Por isso ele estava paralisado. Provavelmente. A partir do momento que Deus o perdoou, ele se arrependeu. O remorso se torna arrependimento e agora eu posso andar. Andar para quê? Andar para recomeçar, meus irmãos. Andar para pedir perdão para as pessoas que eu machuquei, que eu magoei. Andar para pedir perdão. Andar para dizer: você me perdoa porque eu estava destruindo sua vida. Você me perdoa porque eu tirei sua paz. Você me perdoa porque eu estava me destruindo e automaticamente você estava sendo destruído. Me perdoa. Eu vou recomeçar. O arrependimento tem essa força, esse poder. Por isso nós somos convidados diariamente a se arrepender. Mas para isso eu preciso: Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso acreditar nisso. Eu comecei aqui hoje dizendo, quando você escuta, acredita, crê, o milagre acontece. O milagre acontece. E todos nós aqui precisamos de um milagre. Quem é que não precisa de um milagre? Quem é que não gosta de um milagre? Todos nós. Então hoje, realmente é uma oportunidade para a gente tocar nesse milagre. E o maior de todos os milagres é realmente essa ressurreição que a gente tem interior, de fora para dentro. Eu mudei de vida.
aleluia. Eu transformei de vida, aleluia. Né? A minha vida está transformada. Se você ainda não teve essa experiência, né? É uma oportunidade de ter. Pedir a nosso Senhor, Senhor, arranca da minha vida, arranca do meu interior, tudo aquilo que está me fazendo mal. Né? E o Senhor vai fazer esse trabalho. Porque quem faz esse trabalho é Ele, não é nós. A gente só pede Ele para fazer. É Ele que tem o poder de transformar. É Ele que tem o poder de transformar todas as coisas. É Ele que é o divino oleiro, né? Aquele que pega um vaso estragado, um vaso quebrado, trincado, destruído e reconstrói. Né? Amassa novamente, quebra novamente, faz todo o processo e reconstrói. Né? Só que desta vez, um vaso realmente capaz de colocar coisas boas, a fim de que nós possamos ser este vaso que só vai obter coisas boas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos apresentar a Deus.